Olá, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Como foi a última semana? Como está sendo, né, na verdade, o primeiro dia útil dessa semana? Aqui, graças a Deus, está tudo ótimo. Espero que aí do outro lado também. Hoje eu tenho um grande amigo aqui comigo, que vai trazer um pouco da nova experiência dele. Ele já esteve aqui conosco certa vez, e hoje eu decidi fazer um programa diferente. As perguntas que ele vai responder não são perguntas que eu fiz, mas são perguntas que eu fiz a todos vocês. Eu quero que ele se apresente. Pedro Canto. Olá, pessoal, muito boa tarde. Josué, tudo bom? Novamente aí, muito obrigado pelo convite, né? Segunda vez aqui, uma honra. Feliz em poder participar aí do podcast e agregar um pouquinho aí para todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde e obrigado por acompanharem. Eu que agradeço, é muito bom tê-lo aqui conosco e fico feliz, mais uma vez, em estar contigo. Bom, vamos começar? Bora lá. O Paulo Melo, lá de Campinas, ele perguntou, acho que ele é seu seguidor também, ele perguntou como tem sido esse período de transição entre a CM Capital e a Andrômeda, que é a empresa que você está atualmente. Certo. Bom, transição, sempre, todas as mudanças, né? Sempre bastante trabalho, né? Então, eu estava acostumado, né? Parte de análise, de research, uma corretora de sell-side, né? Voltada para o varejo, mercado brasileiro. E agora, tem uma empresa de consultoria, está em fase pré-operacional de administração de carteiras, né? Gestão de fundos, uma asset. Então, a parte mais saio ali da análise, né, vou de fato para a gestão, então mais perto ali do cliente, do capital do cliente, e ativos internacionais, né, então, mercado americano, commodities, moedas, né, então, tem sim um processo ali, né, para você estar acostumado ao dia a dia ali da B3, do Brasil, para focar simplesmente no mercado internacional. Eu já fazia isso, né, como dever de ofício, né, analista, a gente sempre está vendo o mundo, né, como um todo, e saindo um pouco ali da linha de frente, né, live, sala ao vivo, relatório de research. Claro, a gente continua analisando o mercado, né, as variáveis macroeconômicas, mas agora voltado realmente para trazer retorno para as carteiras, né, dos clientes e tudo mais. Então, uma transição bacana, né? A parte de gestão sempre foi um sonho meu, um objetivo profissional. Quase 10 anos aí já no mercado para, né, dar esse próximo passo aí. Então, uma transição onerosa, né? Eu achei que ia ter mais tempo livre ali saindo da CM, não. Trabalhando bastante, viajando bastante. Com clientes, investidores, a parte jurídica também, né? A regulação do mercado financeiro é bem elevada, né? Então, deixar tudo redondinho. Mas muito gostosa aí, para mim, sendo muito prazerosa. Cansativo bastante, né? Mas bem prazeroso aí essa transição aí para a parte de gestão e de um projeto meu, né? Agora eu não estou mais sob o guarda-chuva de uma corretora, um banco, alguma coisa. Mas você sabe, quando estamos num emprego CLT, enfim, num emprego fixo e formal, a gente sempre pensa, olha, quando eu migrar para o meu negócio próprio, vai ser mais tranquilo. E acaba que não é. Você acaba trabalhando mais do que você trabalhava antes. Eu tive essa perspectiva quando comecei o programa, que eu pensava, não, vai ser tranquilo, vai ser fácil. E aí, hoje eu vejo que não, porque você tem que fazer pauta, você tem que conversar com as pessoas, e não tem dia, não tem horário, não tem momento, não tem nada. É assim, quando a empresa é você, é todo momento você está trabalhando. Acho que você deve estar passando por essa fase também. Exatamente. Primeiro tem a parte estrutural, né? O business, marca, a empresa e o jurídico, né? A parte de regulação ali, certificação. Depois tem a parte de, a gente faz gestão de carteiras, né? Então, precisa de carteira de cliente, né? Então, reunião com o cliente, investidor, montar as carteiras, montar os produtos, né? Montar de acordo com o perfil do investidor,
no mercado internacional, né? Então sempre fica aquele medo, vou mandar dinheiro para fora, né? Explicar, né, os riscos, explicar o produto, explicar a exposição ao mercado internacional. E bem isso que você falou, é a gente, né? Então, se a gente não trabalhar, o business não vai. Então, a carga horária aumenta, sim, com certeza. Mas é bem prazeroso. É prazeroso. Deixa eu te falar. Prazeroso. Agora, uma outra questão do Zé Maria, aqui de São Paulo, ele pergunta, como pensar em aportar recursos fora do Brasil se o mundo está ficando louco? Ele escreveu exatamente assim. Acho que ele deve estar se referindo a guerras, questões econômicas. Certo. Bom, realmente está ficando louco, né? O mundo está estranho ultimamente. E justamente esse é um dos motivos, né? Diversificação, né? A gente está exposto assim, a diversos riscos, tanto internos quanto externos, né? Externos aí bastante coisa acontecendo. E primeiro ponto, então, aquele clássico, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, primeiro, diversificação, tanto em classes de ativos, né? Então, renda fixa, renda variável, commodities, cripto, né? Subindo bastante, ativos de proteção, então, por exemplo, dólar, franco suíço, ouro, né? Metais, o cobre, inclusive até o cacau agora, né? Subindo muito. Até vi uma comparação esses dias, o cacau com a Nvidia, o cacau ganhando da Nvidia. Então, o primeiro ponto é justamente por isso, no mercado louco, você vai procurar diversificação entre ativos e também geográfica, né? Então, você vai se expor um pouco aos Estados Unidos, se expor à Europa, se expor à Ásia, né? Para quem acredita aí que a China vai se recuperar, também estou um pouco aqui no Brasil. Então, o próprio busca, né? Por diversificação, por proteção, é um dos fatores que eu poderia citar para alocar uma parte do dinheiro lá fora ou outros mercados, aí, outros ativos. Entendi. Eu acho que, e dentro dessa mesma linha, a Juliana Macron, de São Paulo também, ela perguntou se você pode fazer uma análise macro do mundo para a gente. Certo, claro, boa pergunta. Bom, vou começar do leste e para o oeste aqui, né? Então, Ásia, né? Começando ali pela China, que vai, não vai ali da crise imobiliária, né? Evergrande, lá várias incorporadoras muito grandes pedindo falência ou sendo executadas, né? Então, tem um certo receio de contaminação aí sistêmica, né? De todo o sistema financeiro, dívidas elevadíssimas, inclusive mais uma bomba agora, né? Parece que foi, não é bem essa palavra forjado, né? Mas acho que uns 70 bilhões ali de receita das companhias meio que suspeitos, né? Então tem esse risco aí, porque tem muitos credores, né? Então, algo parecido com 2008, né? Uma quebradeira aí no sistema financeiro oriundo aí do mercado imobiliário. China é a segunda maior economia do mundo, né? Então vai afetar aí todas as outras economias mundiais, não tem como, e especificamente o Brasil, né? Um grande parceiro comercial do Brasil, e a China também grande consumidora de insumos, de commodities, principalmente minério de ferro, né? Um dos principais aí, insumos, commodities exportadas pelo Brasil. Então, a gente tem visto a Vale aí sofrendo bastante, o preço do minério de ferro derretendo, então afeta, sim, o Brasil e principalmente a Vale e a B3, né? Perdão, o Ibovespa, né? A Vale tem um peso grande. Bom, vindo mais aqui para o oeste um pouquinho, né? Oriente Médio, ali os conflitos Israel-Hamas, no Mar Vermelho, a gente tem bastante conflitos que acabam prejudicando o transporte ali do Mar Vermelho, os barcos, né? Os navios têm que dar uma volta maior. Isso encarece o preço do frete, que encarece o preço dos produtos, que encarece, né, o preço final para o consumidor e acaba pressionando a inflação, né? A gente vem lutando aí uma batalha grande já há bastante tempo com a inflação. E, naturalmente, também o preço do petróleo, né? Tanto pelo risco aí de diminuição de oferta, pelos conflitos, quanto também diminuição aí do frete, escoamento aí dos petroleiros. Então, isso também pressiona a inflação.
Temos Rússia e Ucrânia complicado ali, né? Não sou cientista político ali, leio bastante, mas o que eu posso falar do ponto de vista financeiro, né? O mercado não gosta de conflitos, né? Então, sim, é um foco de preocupação, talvez uma escalada, aí teve agora os ataques terroristas lá em Moscou, então fica, né, o mercado um pouco arisco, buscando proteção, né, ouro, franco suíço, dólar, dentro de ativos de risco. E vindo mais aqui para o Ocidente, né, a gente começa a ver sinalizações de uma intenção maior do início do ciclo de corte de juros, né? Então, a gente teve o Fed na semana passada, mantendo aí a projeção de 3 cortes de juros para os Estados Unidos, e a gente sabe, né, os Estados Unidos é a principal economia mundial, então é meio que a taxa livre de risco, né, a taxa básica de juros do mundo, são as treasuries, né, os Fed Fund Rates. Então, se lá começa a baixar, é bom para os ativos de risco em âmbito mundial. Não à toa o S&P, aí, se não me engano, acho que foi 14 ou 19, já máximas históricas esse ano. A gente começa a ver algo parecido na Europa e no Reino Unido, e inclusive o primeiro corte, né, na Europa veio na Suíça na semana passada, surpreendeu a todos. Então, temos um foco aí pouco positivo, essa política monetária menos contracionista, né, entrando aí em ciclo de corte de juros, que é bom para os ativos de risco em âmbito mundial e, historicamente, tende a ser bom para os mercados emergentes, né? Então, a gente está nesse... Temos notícias negativas e positivas e ainda a eleição nos Estados Unidos, né? Então, estamos dançando aí no caos, né? Mas, tirando esses conflitos, leitura estritamente econômica no momento favorável, né? Tem os conflitos geopolíticos, tem esse risco aí da China, tem um burburinho aí de uma possível crise aí no mercado imobiliário comercial, né, as lajes comerciais aí, mas o ciclo de corte de juros é geralmente favorável para os ativos de risco. Então, não à toa S&P aí, Nasdaq e Dow Jones rompendo suas respectivas máximas históricas. Sim, você, nessa sua análise, você citou a China, né, na questão das empresas imobiliárias. E não sei se você lembra, mas a última vez que a gente conversou, a gente abordou essa pauta também, né? Ou seja, o ambiente lá na China, embora a mídia, tá todo mundo falando que é uma coisa que está favorável, e eu não discordo que esteja favorável, mas você repara que eles estão com esse problema dessas grandes construtoras no setor imobiliário e virou um elefante branco na sala, né? Sim, sim. Dados conflitantes, né? A gente tem dados de inflação que vieram abaixo, depois dados que vieram acima, né? Então a gente chama de deflação, que é algo ruim, e agora a inflação lá é desejável, teve PMIs, teve essas questões aí das incorporadoras, né? Efetivamente ainda no calote ou sendo executadas, né? Liquidadas. O governo, ora, estimula, né, diminuindo compulsório ou diminuindo taxa de juros de curto prazo, tem horas que ele não diminui as taxas de juros, né, de médio e longo prazo, então realmente complicado, né, uma caixa preta lá na China, difícil a leitura, difícil a análise, uma das principais aí, dificuldades é a transparência dos dados, né, então realmente difícil. O que eu posso dizer é que, olhando os preços, né, o mercado não está pagando para ver no momento. Né? Só ver o minério de ferro, por exemplo, insumo, né, um ativo aí que a gente poderia tomar algumas decisões. Os próprios índices acionários ali também, né, bem descolados do comportamento da Bolsa Europeia, dos Estados Unidos, o próprio Nikkei, né, que também está em máxima histórica. Então, realmente, os preços aí não aumentem, né, não está tão favorável, o mercado, não, pelo menos no momento, não está tão otimista ou pagando para ver aí uma eventual turnaround aí da China.
Sim, só para fechar, eu assim, tudo que você falou eu concordo. Eu acho que eles ainda têm uma questão a mais na China, que é aquela questão da política do filho único. Eu acho que isso acaba também tirando uma expectativa positiva do investidor no longo prazo, porque imagina, como que você vai prospectar um mercado para daqui a 10, 20, 30 anos, se você sabe que não vai ter consumidor necessário nesse período para pagar alguma coisa para você? Você acha que estou falando Exato. bobagem? Não, não, inclusive é uma preocupação, né? Porque não só na China, né? Até li uma reportagem esses dias, a taxa de fertilidade no mundo inteiro vem caindo, né? Então tem essa preocupação aí, sim, com o mercado consumidor, mas ainda mais com a previdência, né? A gente vive Sim, no Brasil, e com a força de trabalho, né? Ficando aí cada vez menor, né? A base da pirâmide menor e o topo da pirâmide ali maior. Então, sim, temos essas preocupações demográficas, não só na China, mas está começando a se tornar um problema em outras economias também. eu acho que isso tende a ficar cada vez mais sério, porque, por exemplo, você olha nos Estados Unidos, que lá já na Califórnia, se não me engano, já tem Uber autônomo, já tem serviço de entrega feito por robôs. Você vai se não me engano, é Singapura. Enfim, é um país ali na Ásia que, voltando nessa questão da taxa, como não tem muitas pessoas no lugar, alguns robôs já estão fazendo o serviço que alguns humanos fariam. Então, Pedro, eu vejo que assim, é evidente que o mundo do trabalho ele muda constantemente, mas eu imagino que assim, essa coisa da taxa de natalidade em queda, a automatização tomando conta do mercado de trabalho, eu fico meio receoso de como vai ser o mundo daqui a 10, 20 ou 30 anos. Será que vai ter emprego para todo mundo? Como será que essas pessoas vão sobreviver no futuro? Onde, teoricamente, pelo que a gente está vendo hoje, não dá para concluir e bater o martelo. Mas acende uma luz e fala assim: meu, será que vai ter emprego? Eu penso muito nisso. E além do mais, esse hype, né, da inteligência artificial, né, também muito em voga aí, né, todo mundo com a mesma dúvida. Acredito que vai mudar bastante, sim. Acho que empregos mecânicos, né, vão tender a ser extintos, mas outros vão se abrir também, né. Por exemplo, até no próprio mercado financeiro. Tem muito economista, tem muito engenheiro e tem muito pessoal de TI, né, programação. Sim. Que, assim, no primeiro momento, claro, hoje a gente entende a necessidade, mas um tempo atrás era algo que, por que eu quero um programador, assim, né? Então, por outro lado, acredito que novas áreas vão se abrindo, né? Sim. A própria, não sei, curso básico de inteligência artificial, né? Vai ter que ter pessoas para ensinar isso, fazer treinamentos, né? Então, acho que é tudo cíclico, né? Tem empregos que deixam de existir, mas vão nascendo outras áreas ali. E você falou uma coisa legal. O qual é? Da mudança no mercado financeiro aqui em São Paulo, por exemplo, algumas agências bancárias, elas já não são mais aquela agência que a gente via no passado, que você ia lá, pagava a conta. São espaços onde você vai, conversa com o gerente. Se você quiser pagar uma conta, você paga, porque talvez vai ter um caixa. Tem lugares que nenhum caixa tem, mas ficou uma coisa diferente e gostosa, que é um ambiente de negócios. E o que é para ser um banco, né? Um ambiente de negócios. Sim. Eu acho que... desculpa. Pode falar. Eu acho que assim, o medo, né, da mudança é normal, né? Mas ela é inevitável e, por exemplo, a internet, né? A internet também uma baita de uma revolução, ninguém sabia o que ia acontecer e hoje possibilitou muitas coisas novas, né? Uma delas, por exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast, né? Usando internet, coisa que no começo levava meia hora para baixar uma música no MP3, né? Hoje a gente faz uma live ao vivo aí. Então, acho que tem que estar antenado,
e atento às oportunidades. Algumas coisas naturalmente vão deixar de existir, mas novas aí devem surgir, com certeza. Sim. Agora, vamos voltar para a pauta, que eu fugi. A Andréa Saron, aqui de São Paulo, ela perguntou qual que é a sua análise caso o Trump vença as eleições lá nos Estados Unidos, até porque ele está muito forte, né? Certo, certo. Boa pergunta. Bom, ninguém sabe, essa é a verdade. Mas vamos lá. Realmente ele está vindo muito forte, sim. Tá? A gente não sabe ainda ao certo qual que seria a política dele, principalmente política externa, né? A gente lembra no mandato Trump 1, a guerra comercial com a China, né? Afetou bastante os tweets dele, perdão. Ele tweetava alguma coisa, o mercado mexia bastante. Então, a gente não sabe qual que vai ser a política externa dele. Existe, né, um movimento hoje de desglobalização, né? A gente chama ali de nearshoring ou friendshoring, ou seja, trazendo para o seu próprio país, né, as linhas de produção. Por exemplo, semicondutores, né? A gente tem aquela TWC, que é uma das maiores produtoras de chips, né, para a NVIDIA, diversos países, diversas empresas, que está em Taiwan, né? Então, tem o risco da China invadir, né? Então, existem várias propostas de trazer a produção da Intel, da AMD de volta dos Estados Unidos, né? Então, naturalmente, o custo de mão de obra lá é menor, mas, né, hoje o risco geopolítico é maior. Então, isso com certeza vai afetar aí o preço, os insumos, as cadeias de produção, né? Isso a gente não tem como prever. Internamente, né, vamos ver a pauta fiscal, né? Hoje a gente tem o governo Biden, os democratas, tende a ser um governo mais gastador, né? Então tende a pressionar um pouquinho mais a inflação e a dívida dos Estados Unidos, o que é ruim, acaba pressionando os juros, né? A gente no Brasil está acostumado com esse movimento. Então talvez, né, seja um governo fiscalmente mais responsável, porém, né, Trump ele gosta de cortar juros, né, que é uma medida também fiscal expansionista. Então, você corta gastos de um lado e do outro lado você corta impostos, né? Então fica meio que elas por elas. Então, que também poderia aí continuar ou pelo menos não ajudar a trajetória da dívida dos Estados Unidos, que está elevadíssima e com juros altos ficando cada vez maior, né, que é um dos grandes debates aí da atualidade, a dívida dos Estados Unidos. Então, assim, antes das eleições já está tendo muito debate, muitas análises, muitas visões divergentes, e com certeza vai ter bastante volatilidade. Isso é fato. Antes da eleição, durante, depois. E vamos ter que esperar aí os planos de governo concretos, né? A gente sabe que na corrida eleitoral tem muito disse e não disse, então muito ruído, né? O mercado reage, depois vê que não é bem assim e volta. Então a gente depende aí da política interna, parte fiscal, política externa, também vai afetar aí bastante as cadeias de produção, mas com certeza a volatilidade aí, e sim, vai afetar os mercados mundiais, não tem como. Aí uma pergunta minha, você acha que vai fazer muita diferença para nós? Até porque se você pegar o Trump, ele já é meio que, ele é direita, né? E aqui no Brasil nós temos um governo mais direcionado à esquerda. Você acha que para nós vai ter alguma diferença ou tanto faz? Olha, porque da última vez a gente também tinha o governo de direita, né? O governo Bolsonaro, e teve, né, um certo atrito com aquelas tarifas de importação do aço, né? Mesmo sendo um governo de direita. Então, eu acho que, independente do Brasil ter um governo de direita ou de esquerda, né, o Trump vai olhar para os benefícios dos Estados Unidos, principalmente na parte de acordos comerciais, né? Se ele identificar, né, segundo ele, não for favorável, ou políticas aí, tarifárias, ou qualquer coisa que ele não goste, eu acho que pode sim, podemos entrar na listinha aí dele, independente de ser um governo de esquerda ou direita. A gente já teve um exemplo do governo de direita teve esse problema, acho que
de esquerda também poderia ter. Então, acho que extremamente nacionalista, né? Não tem... Até a União Europeia, né? Ele teve uns atritos, então acho que ninguém está salvo da listinha negra do Trump. Entendi. O João Manuel de São Paulo, ele quer saber como que inicia uma carteira no exterior, como que funciona isso? Certo. Bom, a carteira no exterior, ela vem para diversificar a sua carteira no Brasil, né? Então, o primeiro ponto, você tem que saber como é que está seu portfólio, né? Quando você vai para o exterior, você naturalmente vai ter uma exposição a moeda forte, geralmente o dólar, né? Então, uma parte da sua carteira, digamos, quero dolarizar aí, vai 20% da carteira. Então, dos 100%, 20% você iria dolarizar. E aí, dentro dessa parte dolarizada, você, né, vai determinar, isso aqui vai para renda fixa, quero me expor aos juros, aos títulos públicos norte-americanos. Então, pode contar títulos públicos ou ETFs, né, que replicam o comportamento aí dos títulos públicos. Não, eu quero uma renda variável. Beleza. Então, você pode comprar as ações individualmente, que eu não recomendo, né, no primeiro contato, eu recomendo comprar um ETF, que vai replicar um índice de mercado, por exemplo, o S&P 500. Né? Então, a mesma coisa que você vai comprar no Brasil. Quero começar a investir em ações. Quais ações eu compro? Geralmente a pessoa compra uma, duas. Né? Não é ideal. Primeiro, não tem diversificação. Segundo, custo elevado. Né? Então, você vai comprar 10 ações, vai ter 10 custos operacionais. Você pode comprar um ativo, né, que é o BOVA11, você vai ter o índice inteiro, né, com um custo operacional. Lá nos Estados Unidos, né, a mesma coisa. Na verdade, os ETFs nasceram lá. Né? Então, você tem ETF vai replicar o Dow Jones, vai replicar o S&P, vai replicar a Nasdaq, vai replicar as small caps, né, que é o Russell 2000. Então, eu iria pelos ETFs para ter uma diversificação maior. Eu quero me expor aos fundos imobiliários. Também tem os REITs lá, fundos são dos equivalentes aos nossos fundos imobiliários. E você também pode simplesmente dolarizar a carteira comprando fundos, né, que replicam aí a variação do dólar ou do ouro, ou sei lá, de qualquer outro ativo. E todos esses ativos, não precisa abrir conta, embora, né, tem gente que prefira abrir conta numa Avenue da vida, ou diretamente lá nos Estados Unidos, ou fazer diretamente na B3. Né, a gente tem aí os BDRs, né, que são recibos de ações negociadas lá, você tem os BDRs de ETFs, né? Você tem também, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF aqui na B3 negociado que replica o índice S&P 500. Então, você não precisa sofisticar, né? Abrir conta em outras instituições, não é o caso. Hoje na B3 você tem ativos, né? Você abre conta com a corretora e compra. Por exemplo, o Gold 11, se não me engano, você vai estar exposto ao ouro dolarizado. E VVB11, ou S&P 500, você pode comprar até a ação da NVIDIA na B3 diretamente. Então, o primeiro passo seria qual percentual da sua carteira você quer dolarizar, e dentro desse percentual você faz subdivisões. Isso aqui é renda fixa, isso aqui é renda variável, isso aqui eu quero só dólar mesmo, né? Só uma cesta de moedas fortes. E acho que seria um primeiro passo aí para a diversificação em ativos institucionais. Mas eu acho que é muito válido, acho que todos aí deveriam, e hoje está muito fácil, acessível e, como eu falei, barato. Né? Com um ativo você tem exposição ao S&P 500 inteiro. Né? Então, o custo operacional hoje é muito baixo disso. Você não precisa pagar uma gestão ativa para ter isso. Pelo contrário, uma gestão passiva, custo baixo, e você tem os benefícios aí de se expor ao S&P, por exemplo. Entendi. E, assim, uma dúvida minha que surgiu aqui agora, você já falou, tá? Mas, por exemplo, eu quero comprar um ativo norte-americano. Tem alguma diferença se eu abrir uma conta numa corretora lá ou comprar o BDR desse ativo aqui? Bom, vamos lá. Vai dar na mesma? Assim,
primeiro tem a parte burocrática, né? Abrir conta, mandar dinheiro para fora, né? Tudo mais. Depois você tem que declaração de imposto de renda, né? Então, tem algumas complicações, assim, que talvez algumas pessoas possam achar meio burocrático, meio chata de fazer. Abrir conta em outra corretora, mandar dinheiro para fora, pegar a declaração, enviar, não sei se usa contador ou faz por conta, né? Então, assim, não pode ser um ponto negativo. Outra coisa, por exemplo, né? Imagina que eu quero comprar o índice S&P diretamente lá fora ou o IVVB11 aqui. O IVVB11, que é o ETF, ele tem uma taxa de administração. Não lembro quanto que está agora, se é 0,3%, 0,5% ao ano. Agora de cabeça eu não lembro. Então, não tem almoço grátis, está tendo uma facilidade de comprar diretamente aqui na sua B3. Qualquer contraparte, cara, alguém fez o trabalho todo para você. Então, essa pessoa, essa empresa, essa instituição vai ser remunerada por isso, né? Então, talvez um custo de intermediação, no caso ali uma taxa de administração, que pode diminuir um pouquinho a sua rentabilidade, né? Aí não tem certo ou errado. Tem gente que prefere pagar para não se incomodar, tem pessoas que, não, eu prefiro ter todo esse trabalho e ficar com esse 0,5% para mim. Beleza, né? Então, assim, em tese, o ativo é o mesmo, você vai estar se pondo ao mesmo ativo, talvez custos burocráticos e operacionais ali de intermediação, né? Mas, fora isso, você está comprando, por exemplo, o S&P diretamente lá, ou aqui através de um VVB11, ou, né, usando outros derivativos, como CFDs, o ativo é o mesmo, né? Eu acho que, assim, para quem não vai ficar girando, operando muito, né, essa pequena diferença aí de uma taxa de administração ou o spread, né, alguma coisa, no médio e longo prazo, tende a ser irrisório, na minha opinião, né? Então, você vai montar uma carteira de longo prazo, putz, essa diferencinha não deveria ser isso que vai te evitar de ganhar dinheiro no longo prazo, minha opinião. Entendi. Depende da disposição aí de cada um. Aí atrás, ou vai na B3 mesmo, direto, e não se incomoda ali. Tranquilo. O Paulo Júnior fez uma questão aqui para gente. Ele comentou que recentemente saiu uma notícia que o presidente perdeu popularidade no mercado financeiro. O que isso representa de fato? E aí é uma questão minha. Eu penso que o mercado de capitais ele é um mercado que reflete muito o que acontece na economia real, mas é uma outra realidade, concorda? Como que isso vai fazer alguma diferença no dia a dia? Por favor, desculpa, José. Oi, me ouviu? Não, pode repetir que o meu fone desligou aqui sem querer. Tá. O Paulo Júnior, ele fala que recentemente saiu uma matéria dizendo que o presidente perdeu popularidade no mercado de capitais. E aí, como que isso, o que isso representa na realidade para o cara que trabalha na padaria, para quem não está nesse mercado? Certo. Olha, de efeito primário não muda muita coisa, né? Agora, temos os efeitos secundários, que é o seguinte, o presidente estar com bons índice de popularidade ou não, só isso sozinho não muda muita coisa. Agora, no caso do governo atual, com um nível baixo de popularidade, o governo pode querer aumentar esse nível de popularidade. Como é que ele faz isso? Através de medidas populistas, que geralmente, né, são fiscalmente irresponsáveis. Então, e a gente está travando uma batalha gigantesca aí, né, a ala econômica do governo para controlar gastos, aumentar receitas, né, para zerar o déficit e permitir que o Banco Central corte mais juros. Então, quando... A mesma coisa, eu sempre faço a mesma analogia na nossa vida pessoal, né? Você está com uma dívida grande no banco, né?
Aí você vai lá, ao invés de cortar gastos, você vai lá e gasta mais. Bom, primeiro que o teu poder de pagar a dívida vai ser menor, né, vai sobrar menos dinheiro para você pagar a dívida, e o banco vai ver aquilo lá e falar, meu, você está devendo as calças, está gastando mais, cara, eu não vou te prestar mais dinheiro, ou se eu vou te prestar, eu vou cobrar mais juros, né? A versão governo é a mesma coisa, né? Só que quem que cobra os juros é o próprio mercado, né? Os próprios investidores. Então, de um lado, né, você tem a ala econômica tributando tudo que é possível para aumentar a receita, inclusive a gente tem batido recordes aí de receitas, né, para arrecadar mais, para cobrir aí as despesas e, quem sabe, pagar os juros. Então, é um plano que os investidores veem como beleza, né, o governo está trabalhando para arrecadar mais, para pagar dívida, ok, então os juros tendem a baixar. A partir do momento que você vê que o governo ele está com medidas que vão na direção contrária, o que ele vai fazer? Pô, então vou ter que cobrar mais juros, né? Então você pega os títulos ali atrelados ao IPCA, acho que já está em IPCA mais 6, mais 7, né? Então, o próprio mercado, bom, o governo está gastando mais, vai sobrar menos para pagar juros, vai ter que imprimir moeda, vai aumentar a inflação, então é aquele círculo vicioso. De novo, não é nada contra o Brasil, o atual governo, a gente tem a mesma dinâmica nos Estados Unidos acontecendo. Né? Então, independente aí do país, direita, esquerda, a historinha é a mesma, é sempre a mesma. Então, voltando à sua pergunta, né, o fato do presidente estar com uma popularidade baixa não muda muita coisa. O que muda é se o presidente vai fazer algo ou não para alterar essa popularidade. Se ele for na linha de medidas populistas, aí o que acontece? Como mencionei, né, se afasta da trajetória de boas práticas aí, financeiras, os juros sobem, o Banco Central não consegue mais cortar tanto juros, porque a gente não tem a âncora fiscal, né, e um dos trabalhos do Banco Central é estabilidade de preço, estabilidade do câmbio, né? Tanto que na Argentina, inflação a 100%, juros a 80%. É o papel do Banco Central, não tem como. Então, não tem fiscal, tem âncora monetária. Então, o Banco Central sobe os juros ou corta menos os juros, e aí é ruim para todos nós, né? Porque a economia não se desenvolve, taxas de juros mais altas, financiamento mais alto, pegar empréstimo para investir no seu negócio, em máquinas ou em empresas mais altos, financiamento imobiliário mais caro, então a roda da economia não gira, então é ruim. Então, né, resumo, o fato do presidente ser popular ou não, não altera muita coisa. Claro, popularidade mais alta, é mais fácil passar medidas ali no Congresso e tudo mais. Mas, dependendo do caminho, né, que o governo for escolher, se for no caminho de políticas populistas para aumentar a popularidade, é ruim economicamente, financeiramente falando. Qual que é a tradução disso? Juros mais altos é ruim para todos, né? Independente aí se for pessoa física, se for empresa, o próprio governo, né? Dívida fica mais cara, tem que pagar mais juros. E, de novo, a analogia que eu faço é no banco. Né? O certo é você apertar o cinto, pagar a dívida, que os juros caem, sobra mais dinheiro, enfim, né? O ciclo virtuoso. Então, para entender, é só pensar se fosse você devendo para o banco. Né? Essa seria a analogia. Entendi. Então, dentro disso que você falou, o mercado vê meio que com maus olhos, por conta de tudo que está acontecendo na área econômica e tal, e aí como cai a taxa de popularidade do governo no mercado de capitais, então a gente pode pensar que o mercado está um pouco temeroso, é isso? Não que seja a popularidade no mercado de capitais, né? A popularidade é das pesquisas mesmo perante a população. Aí a gente pode ver, por exemplo, né, os DIs, né, que são os juros futuros, que medem o risco, ou a gente pode até entrar no site do Tesouro Direto e ver as taxas. Né? Então, se você está devendo para o banco e é um mal pagador, o banco vai te cobrar mais juros. Se o governo está devendo e é um mal pagador, ou está tendo medidas de mal pagador, o próprio mercado vai cobrar mais juros. Quem que é o mercado? Os investidores,
a entidade, o mercado, né? Uma pessoa malvada, assim, um ecossistema, né? Isso lembrando, né, nos Estados Unidos é a mesma coisa, tanto que os juros em outubro do ano passado bateram 5%, esse medo aí da dívida dos Estados Unidos explodindo, subindo, né? Teve um mês lá que aumentou, acho que em $1 trilhão em um mês. Então, a historinha é a mesma, independente do país, independente do governo, se é direita ou esquerda. Então, aos olhos do mercado é ruim, se traduz em mais juros, e mais juros afeta todos aí, eu, você, todo mundo. Entendi. E a última questão do dia, a Juliane Gonzalez, ela pergunta para a gente o que precisa ser feito para o Brasil crescer efetivamente. Uma boa pergunta, né? Bom, apenas um disclaimer, né? Eu sou analista financeiro, não economista, nem cientista político, né? Então, eu vou falar a minha visão como analista de ativos financeiros, né? Não necessariamente economista ou cientista político, falando da sociedade, enfim. Vou me limitar aqui ao meu ponto de vista. Mas, basicamente, né, o Brasil ele sempre teve um problema fiscal, né? A parte monetária, inclusive o Roberto Campos Neto foi eleito 2 vezes, acho que foi 2 vezes, e esse ano de novo 2, né? O melhor banqueiro central do mundo. Então, o Brasil, na parte monetária, controle de inflação, a gente dá aula, né? Então, isso a gente sempre se destacou. Tanto que fomos um dos primeiros países a iniciar o ciclo de corte de juros, né, que é sempre benéfico para ativos de risco e a economia como um todo. O problema do Brasil é fiscal, né? Então, o governo ele gasta mais do que arrecada, e olha que a gente arrecada bastante, né? Então, assim, claro, não é tão simples, né, quanto eu vou falar, mas basicamente, eu sempre faço essa analogia, trazer para a nossa vida cotidiana, porque fica mais fácil a gente entender. Orçamento familiar, né, você gastar menos do que você arrecada, você consegue ter um caixa, uma reserva de liquidez, você consegue investir, você consegue ter, né, um padrão de vida legal, não ficar vendendo o almoço para pagar o jantar. Então, versão governo é a mesma coisa, a gente arrecada bastante, né? Só que tem um gasto muito grande. Aí não vou entrar no mérito se o que é gasto que pode ser cortado ou não, economia, saúde, funcionalismo público, não está na minha competência aqui falar. Mas, devido à parte fiscal do Brasil sempre ser problemática, para a inflação não explodir, para o nosso real não se desvalorizar, o Banco Central tem que manter juros mais altos para controlar um pouquinho, né, a inflação e não ter tanta fuga de capitais. De novo, é só ver na Argentina, né? Um caso extremamente extremo, inflação acima, o Banco Central tenta subir juros para controlar um pouco a inflação e a saída de capitais. Então, por isso que, historicamente, o Brasil tem juros altos, historicamente é o país do rentista, e, historicamente, né, fazer analogia com os Estados Unidos. No Brasil, você não tem incentivo a pegar dinheiro emprestado e empreender. Por quê? Mas já sai para trás pagando 13% ao ano, ou seja, meu negócio, para dar no 0 a 0, tem que dar 13%, 14% ao ano. Às vezes você pega aí, sei lá, Toyota, montadoras, a margem deles é 8%. Então, difícil, ambiente inóspito. Aí tem a parte do cara se incomodar com fornecedor, com cliente, com funcionário, então tem que valer a pena. Por outro lado, eu posso ficar em casa sem fazer nada, tendo 1% ao mês. Então, assim, a gente não tem um incentivo para empreender. O juro é muito alto, mas vale mais a pena e eu me incomodo menos deixando o dinheiro parado do que eu tirar, empreender e tudo mais. Nos Estados Unidos é o contrário. Se eu deixar o dinheiro parado, não vai render nada. Então, eu tenho que me mexer. Qualquer barraquinha de cachorro-quente para colocar o dinheiro vai me dar mais do que deixar o dinheiro parado no banco. Então, um dos caminhos é juros estruturalmente mais baixos, né, para estimular a economia e tudo mais. Para conseguir isso,
a gente tem que melhorar o fiscal não é a arrecadação o problema, né? A gente tem visto aí batendo recorde, seria a parte fiscal. E aí eu deixo para os economistas e cientistas políticos saber o que poderia ser feito para melhorar a estrutura de custos aí do nosso governo. Entendi. É isso, Pedro. Acabou. Basicamente. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, até você, José, se quer pontuar alguma coisa aí. Não, hoje não. Hoje eu falei assim, eu vou deixar para a galera perguntar. Porque Show. Senão eu ia ficar fazendo 1 milhão de perguntas. Eu acho que seria legal você participando, respondendo as questões do pessoal que sempre nos prestigia, o pessoal que gosta do nosso trabalho, que ficou contente da outra vez que você veio aqui. Aí eu pensei, dessa vez eu vou ser apenas o intermediador. Show. Não, excelente, legal aí as perguntas, muito pertinentes, né? E nem todas têm uma resposta simples, né? A gente tem um norte, nunca é fácil, né? Economia e investimentos. Não. Mas sempre bom diversificar, né? Voltando aí às perguntas. E a questão do Brasil, a parte fiscal, assim, Estados Unidos vive o mesmo problema, Reino Unido, Europa, então meio que um problema meio que mundial. Até tem uma questão filosófica minha, né? Não sei se é o problema do ser humano, das pessoas, das empresas, do país, mas todo mundo endividado, cara, impressionante. É verdade. Então, a gente fala, as pessoas sempre estão endividadas, mas as empresas também e os países também, né? Então, eu tenho essa pergunta comigo, se é mal da humanidade não saber lidar com o dinheiro. São poucas, assim, dentro desse processo todo, são poucas pessoas, empresas e países que você olha e fala assim, nossa, você não tem dívida. Tá todo mundo endividado, uns crescendo com dívida, outros querendo crescer com dívida, outros fazendo dívida para sair da dívida. Essa é a pior de todas. Eu acho que assim, a dívida ela é boa, né? Tem a dívida ruim e a dívida boa, né? Eu acho que dívida para pagar dívida é horrível, né? Agora, a dívida para crescer, né? Você pega um dinheiro emprestado e você aloca esse dinheiro em algo que vai te dar maior retorno do que o valor da dívida, perfeito, né? Você está alavancando e você está prosperando. Mas a parte fiscal, acho que como qualquer coisa, por exemplo, academia, né? Você ter um shape legal, uma academia, você tem que sacrificar, dieta, treinar, né? Existe sacrifício, não é algo amargo, assim, não é fácil. Parte fiscal é a mesma coisa, você às vezes tem que abdicar de prazeres momentâneos, né? Claro, tem coisas que são essenciais, mas tem coisas, às vezes, que é difícil abrir mão, ou não quer, para lá na frente você ter um retorno maior. É um remédio amargo, seja na vida pessoal, seja no governo. Então, é difícil. Né? Bastante. Enfim. E você queria pontuar mais alguma coisa, deixar algum recado, mandar um abraço, um beijo, um abraço para a mãe, para a tia? Lembra desses programas que tinha? Oi, eu quero mandar um abraço para minha mãe, para minha tia, para meu pai. Tem até hoje. Agradecer aí você de novo pelo convite, obrigado. Desde a época da CM lá, dando oportunidade, sempre um prazer estar aqui. A próxima vez vocês vão ao vivo aí, né, em São Paulo, vai ser bacana. Se Deus quiser. E agradecer a todos aí também, tirar um tempinho para ouvir a gente aqui no podcast, né, mandar suas perguntas, sempre um prazer aí falar com vocês e tirar as dúvidas aí. Claro, né, sempre meu ponto de vista, né, tem diversos pontos de vista, do que eu humildemente enxergo aqui das coisas. Tranquilo. Eu fico muito contente em você estar aqui mais uma vez, a casa é sua, o espaço é sempre seu, e vamos buscar estar trabalhando junto, conversando cada vez mais. Quando vier a São Paulo, já está convidado para estar aqui no nosso estúdio com a gente, batendo um papo, e é isso. Show. Tenho a agradecer a todo mundo, você. Vamos sim, a próxima
Eu vou com mais tempo, porque aí a gente marca aí um bate-papo ao vivo. Aí. Vai ser legal. Fechado. Então é isso. Agradeço a todos vocês que assistiram a gente, que ainda vão assistir, e agradeço também ao Pedro, que esteve aqui conosco hoje mais uma vez. Pedro, você tem algum Instagram, alguma coisa do seu novo projeto que pode passar para as pessoas, que elas entrem em contato? Claro, então, como mencionei, a gente ainda está em fase pré-operacional, né, porque a gente não está ainda devidamente com as regulações, né, isso é importante citar. Então, hoje, o que eu estou usando é meu Instagram, @Pedro_Canto, não tem ainda site do projeto, não tem nada, que a gente nem pode, né, segundo a CVM, está tudo certinho primeiro. Então, é Instagram pessoal, mas quem quiser saber mais ou tirar dúvidas, pode mandar mensagem ali. Agora, institucional mesmo, a gente ainda não tem nada por estar pré-operacional. Né? Então, eu tenho a parte de analista, mas a parte de gestão é outro arcabouço regulatório. A gente está nessa batalha jurídica hein? das regulações aí para deixar tudo redondinho. Maravilha, então. Então é isso. Obrigado a todos e obrigado, Pedro, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.